Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Hoje é dia 11 de janeiro, né? E iremos meditar na palavra que se encontra lá em Gênesis capítulo 48, versículo 15 ao 16, né? Que fala assim: E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Amados, esta palavra diz que se nós que somos mães, nós que somos pais, nós quem é avô, quem é vó, Deus ele nos dá uma autoridade para orar por nossos filhos, né? Você os conhece melhor que qualquer outra pessoa. Conhece suas esperanças, seus temores, suas preocupações, suas inseguranças, seus sonhos, seus talentos e suas habilidades. Deus lhe confiou não só o cuidado das necessidades de seus filhos, como também lhe deu um meio de abençoá-los através da oração. Que é pela oração que abençoamos o nosso filho, que pedimos, conversamos a Deus, né? Conversamos, falamos para Deus o que acontece com a vida dos nossos filhos, e essa é a nossa arma poderosa que Deus tem nos concedido. A coisa mais importante que você pode fazer como pai e mãe é orar diariamente para que a proteção, a orientação, a sabedoria e o amor divino sejam infundidos na vida deles. Embora a gente não possa estar a cada momento com eles, Deus pode. Ao interceder por seus filhos, peça que Deus lhe dê discernimento nas escolhas que tiverem de fazer. Ore para que o Senhor os proteja das armadilhas do inimigo e que rejeitem o mal. Ore para que gostem de aprender e descubram os dons e as habilidades que Deus lhe concedeu. Ore para que a vida deles traga glória a Deus e esperança e cura para os que o cercam. A oração é o melhor presente que você pode dar a seus filhos. Eles prosperarão sob os cuidados e o poder de um pai e de uma mãe que ora. Irmãos, a nossa oração, como eu já disse, é uma arma muito poderosa, né? Deus nos deu os filhos e colocou-os sob a nossa responsabilidade e autoridade espiritual. Não é fácil cuidar dos filhos. Muitos dias são bem difíceis, alguns dias são muito difíceis, né? Porém, Ele não nos deixa sós. Porém, Deus nos ajuda. Nessa responsabilidade, Deus nos deu também a obrigação e o privilégio de orar a Ele em favor deles. Eu li um versículo que se encontra no livro de Lamentações, né, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê o Senhor e considera a quem fizeste assim. Eu lembro uma vez que minha filha, ela não dormia à noite. Ela acordava de noite chorando, ou então meio assustada. E ela chora muito, muito mesmo. Ela não tem paciência. E eu venho sempre pedindo a Deus, né, que me dê paciência e discernimento para lidar, né? Ela só tem 2 anos. E eu falava para minha mãe, porque os meus os avós paternos dela não são evangélicos e eles têm as crendices dele. Mas minha mãe é pastora e ela sempre falava para mim pegar o óleo ungido que eu tenho da igreja e ungir a cabeça da minha filha e orar sobre a cabeça da minha filha, porque Deus tinha me dado a autoridade de orar, abençoar a minha filha, né? E eu orei, antes dela dormir, eu orei e pedi para que Deus, né, abençoasse, guiasse os sonhos dela, que ela dormisse, né, com o Senhor, e que Deus afastasse todo pensamento de ruindade, todo pesadelo, todo mal que o demônio tem
tormentado, né? Porque o demônio, ele nos cerca. E quando a gente estamos em jejum, quando a gente estamos na presença de Deus, orando, buscando, fazendo propósito, o demônio utiliza as armas dele, né? Ele usa algum dos nossos para nos testar, para a gente não ter paciência. Isso já me aconteceu muito quando eu estou em propósito. Minha filha fica super agitada. E eu oro bastante, assim, pedindo isso a Deus. E eu conheci uma mulher também, que ela, de vez abençoar os filhos dela, ela, como posso dizer, ela amaldiçoava, ela chamava os filhos dela, né, de uns nomes satânicos, né, demônio, amaldiçoava eles. E isso me deixava muito triste, a situação. E um dia eu falei para ela, né, ela não era evangélica, mas eu falei com ela de um jeitinho para ela entender, né, para ela entender que aquilo era errado, né. E eu sei como é a preocupação dos pais, né, com os filhos. E a razão, motivos para orar por eles não faltam. E cada dia precisamos ficar atentos a todos os aspectos para que os nossos filhos não sejam destruídos, mas que sejam abençoados em nome de Jesus, né? E devemos orar pela proteção, pelo bem-estar, pela santificação, né? Quando os filhos estão doentes. E hoje, gente, vamos fazer agora uma pequena oração, né? Pelos nossos filhos, para que Deus possa abençoar cada vez mais e nos dar sabedoria. Pai, ensina-me a orar por meus filhos. Abençoa-os com o conhecimento de quem tu és e ajuda-os a viver de acordo com teus preceitos. Capacita todos eles a reconhecer os dons e os talentos que lhe destes a seguir a tua orientação, à medida que os desenvolve e os usam para a tua glória, Senhor. Pai, estamos aqui reunidos, meu Pai, em uma só concordância, orando, Pai, clamando a Ti. Que eles sejam cheios do pleno conhecimento do Senhor, da Tua vontade, de toda sabedoria, que eles tenham um entendimento espiritual, que eles conheçam a vontade do Senhor para a vida deles e eles sejam guiados a ela. Que eles cresçam, meu Pai, na fé e tenham a sua própria experiência com o Senhor, meu Deus. Porque sem o Senhor não somos nada e dependemos de Ti para tudo. Que meu Pai e nossos filhos venham crescer na graça e que eles venham crescer também na sabedoria diante de Deus e dos homens. Que ele amem ao Senhor, que ele amem a sua palavra, que ele amem a sua presença. Que tenha discernimento espiritual entre o bem e o mal, o certo e o errado, o puro e o impuro. Que eles tenham entendimento e revelação da palavra. Meu Pai, abençoe, meu Pai, a cada um que está hoje orando pelos filhos, abençoando e levantando as mãos para o Senhor e pedindo, Pai, sabedoria, discernimento, pedindo autoridade espiritual para orar cada vez mais pelos filhos. Que os nossos filhos sejam cheios, meu Pai, da sua sabedoria e tome decisões acertadas, decisões que venham ser a Ti, que eles venham sempre procurar a Ti para tomar qualquer decisão. Ensina-nos, meu Pai, a ensinar a eles os caminhos que eles devem andar, para que eles venham andar nos Teus caminhos, Pai. Ouvindo, meu Pai, Tua palavra, e que o Senhor venha, meu Pai, me fazer de espelho, fazer cada um deles de espelho, para que nossos filhos venham ter um espelho em casa. Em nome de Jesus, eu Te apresento, meu Pai, a vida de cada um e apresento a minha vida e da minha família. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Obrigado, amados e amadas, por ouvir a palavra e até a próxima. Amém.